Então a pergunta aqui é primeiro eu vou colocar o da Ketty no Rio de Janeiro, né? Ela colocou aqui o seguinte: algumas pessoas que dizem ter possessão por orixá, em alguns casos podem ser considerados como algum tipo de distúrbio psicológico? Essa, É, essa pergunta é boa porque tem pessoas que não acreditam nisso, né? é, pois é, Até dentro da religião tem gente que não acredita. sim, isso é curiosíssimo. Claro que se você olhar pela psiquiatria clínica pura, vai ser dito, esquece o contexto, tá? Você pega uma pessoa com possessão por orixá, vamos dizer assim, andando aqui na Paulista, a pessoa tem aquilo, né? Que a gente vê dentro de um terreiro, de um ilê, seja de onde for, de uma casa, enfim. A pessoa tá louca, tá tendo uma crise, ainda mais se a pessoa falar que vê orixá, que ouve e tudo mais. É, vai ser enquadrado num quadro diagnóstico psiquiátrico, certo? Certo. Só que a psiquiatria ela tem um pressuposto anterior, que é assim, e eu já atendi várias pessoas, lógico que eu tenho uma visão muito diferente das coisas, né? Sim, Mas um psiquiatra clínico tradicional, ele tem uma visão. A pessoa vai perguntar assim, o psiquiatra vai perguntar assim, peraí, você é de alguma religião? Ah, não, porque eu tenho a minha religião, eu sou da Umbanda, a gente tem, incorpora, tal, 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 eu sou espírita, a gente fala com os espíritos, eu sou médium e tal. Então tá tudo certo, tem um contexto, tá contextualizado, tá? Primeira coisa. Eu sim. já atendi aqui no consultório uma pessoa que estava estudando espiritismo, tá? Olha que situação engraçada. Ela estava estudando espiritismo, estava se formando médium, porque ela tinha uma mediunidade muito aflorada, não desenvolvida, mas aflorada. E ela veio aqui por quê? Porque, eventualmente, os espíritos se comunicavam com ela em momentos que ela não queria. Ela não tinha controle. Olha que coisa. E o que eu me lembro, eu acho que dentro da próprio local que ela estava estudando, orientaram ela a procurar um psiquiatra. E ela me pediu o quê? Que eu desse um remédio para ela que ajudasse ela a não receber esse contato, que era muito ruim para ela, Sim. fora do local que ela queria receber, onde ela tinha ajuda, tinha as pessoas orientando, doutrinando os espíritos, no caso, né, que é como eles chamam, né? Porque ela não conseguia fazer isso sozinha. E aí eu dei o remédio, ela melhorou, ok, tudo certo, né? Então, quer dizer, tem a contextualização, lógico, tem um profissional que atende, tem a visão, tem como a pessoa coloca, assim como a maioria das pessoas pode ter esse contato, essa mediunidade, essa facilidade, aí falando de espiritismo, umbanda, cada um vai ter o seu nome para isso, né, para possessão, vamos dizer assim. Sim. Ela pode ter isso e não saber que tem isso incomodá-la extremamente. E é lógico que uma medicação vai ajudar. Agora vou falar de uma outra coisa que eu acho muito mais legal. Isso foi só a entrada, né? É engraçado estudar a religião, porque quando você pega, por exemplo, as religiões primitivas, aí estou falando de religiões xamânicas, Certo. como definido pelo Mircea Eliade, que é um antropólogo, e ele fala que as religiões xamânicas são quais? Você tem xamanismo no planeta inteiro, não é só aquelas da América do Norte, que são as mais conhecidas. Na verdade, o xamanismo se origina na Ásia, a princípio. Se for falar as religiões afro-brasileiras ou africanas mesmo, elas têm os preceitos do que ele coloca como xamânicas. Possessão e tudo mais, contato com os elementos da terra, com as energias da natureza e tudo mais. Olha que loucura, o que acontecia, né? Como é que era visto, como é que era selecionado, escolhido a pessoa que ia ser o sacerdote, ou o pajé, ou o xamã da tribo, né? Que ia ser o encarregado de direcionar esse conteúdo. Eram pessoas que ou tinham crises convulsivas, Nossa, ou, interessante. não é? Super interessante, ou elas ouviam vozes, viam coisas.
basicamente estamos falando hoje de um epilético ou de um esquizofrênico. Sim. Ou seja, nas culturas primitivas, nas sociedades tribais, que é da onde deriva os orixás, o culto, né? Tudo isso, essas pessoas eram os escolhidos. Elas tinham uma posição social de destaque, né? Eles eram diferenciados e eles eram, então, treinados para organizar isso e passavam por rituais de iniciação e tal, porque eles eram apontados pela divindade como os escolhidos para serem o canal de comunicação. Porque eles tinham contato naturalmente. O uso de drogas, de alteração de consciência, né, basicamente a maconha, o tabaco, o próprio álcool, eram usados nessas sociedades também para facilitar esse contato, para criar essa ponte. Mas as pessoas escolhidas, elas conseguiam fazer isso naturalmente, sem precisar de nada, de nenhum indutor do êxtase, né? Agora, hoje, olha o mundo, como a coisa perdeu o sentido, e perdeu o ritual, e perdeu o conteúdo, né? Se transformou numa outra coisa. Hoje, na nossa sociedade, as pessoas que têm isso são excluídas e marginalizadas. Quer dizer, hoje menos, né? Há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, né? Essas pessoas foram excluídas e marginalizadas e consideradas como doentes. Sendo que antes elas tinham uma contextualização, uma inserção social e de destaque. Hoje, qual é a inserção social dessas pessoas? O excluído, o doente, o que precisa de cuidado. Então, assim, é uma mudança assustadora, né, de visão, de ótica, de perspectiva. Então, essa pergunta é muito interessante, muito interessante. Sim, é bem usada para estudos também, até dentro da cultura, nossa cultura. Sim. A outra pergunta aqui, do Roosevelt, o Farendê, né? Ele deu boa noite, Calé, né? Uhum. E gostaria de perguntar, por que o homem em nossa sociedade é tão competitivo? Aí ele quis dizer, competindo saberes e hierarquizando seus sucessos em detrimento do que ele pressupõe ser um insucesso e infelicidade do seu outro irmão. Me refiro aos adeptos e sacerdotes da cultura afro-brasileira e também aborígene no Brasil. Obrigado. O que Eduardo acha sobre isso? Eu vou começar respondendo do final. Tá bom. É uma coisa que eu tenho visto muito e falado muito, né? E é uma coisa que a gente discute, né? Eu e você, né, Dayo? Vamos lembrar que por mais que a pessoa seja um sacerdote, um babalaô, um babalorixá, isso para falar de matriz africana, mas pode ser um pastor, um padre, um rabino, enfim, né? São pessoas. Antes de mais nada, são pessoas, seres humanos, com qualidades, defeitos, características, frustrações, desejos e medos. Antes de mais nada, são pessoas. E isso remete ao começo da nossa conversa, que é a história de cuidar do Ori. Sim. Por mais que a pessoa tenha um dom, tenha uma capacidade, um contato, tenha uma sabedoria, tem pessoas com sabedorias fantásticas, são humanos. Temos as questões humanas. A gente, não é porque a pessoa vira babalô que ela deixa de ser humana. Os próprios orixás não eram pessoas na Terra, e se você olhar lá as histórias deles, eles fizeram inúmeras besteiras. Fizeram, com certeza. Eles viraram orixá depois, né? Sim. Então, que é a história de cuidadoria. Não adianta você cuidar só do orixá, né? Tem uma coisa anterior, que é onde ele se manifesta. Então, assim, vamos lembrar disso, né? Quando você fala... Vou deixar bem claro para todo mundo que eu não dei essas aulas para ele não, viu? Ele estudou sozinho, viu? Para deixar bem claro, eu conheço faz o quê? 3 semanas eu te conheço? Não é? Eu acho que não tem um mês. Não tem um mês, só para deixar claro, só. Isso é tudo coisa que eu já penso de antes. Para falar aqui da parte que você fala dos adeptos e dos sacerdotes. Então, de novo, gente, primeiro o Ori, né? Primeiro o Ori. Porque nós vivemos uma cultura que ela destrói
brincando o ori das pessoas? Por motivos próprios. Aí já indo para o começo da sua pergunta. Sim. Dá para a gente se perguntar quem é que se beneficia do mundo como ele é hoje, do competitivo. Vamos falar do competitivo. Não vou nem entrar nisso, porque aí nós vamos falar de política, economia, de coisas muito maiores, que cabe um papo só para isso. Sim. Enfim, as pessoas com certeza não se beneficiam disso. Os indivíduos isolados, a sociedade, não. É curioso analisar, né? Se você pegar o capitalismo, existem algumas formas do capitalismo se constituir. O capitalismo que a gente vive hoje é o capitalismo de competição, né? Predatório. Qual a lógica dele? Mais ou menos assim. Se você perde, eu ganho. Eu ganho quando você perde. Ou seja, um sai vencedor, outro sai perdedor. E para esse sair vencedor, o outro tem que perder. E você coloca isso nas empresas, nos times, né? E aí você pega uma empresa ou um time trabalhando por um objetivo comum e que as pessoas estão competindo entre si. Bom, a seleção brasileira é isso escancarada. Tanto é que tomou um 7-1 da Alemanha. Sim. Né? Porque não consegue jogar em time, é um querendo ser mais que o outro. Então não consegue saber qual é o limite de cada um, qual a potência. Olha, eu tenho essa característica, eu tenho essa qualidade, isso aqui eu não sei fazer, mas essa outra pessoa que sabe fazer. Então quando chegar nesse ponto que eu já não sei mais, eu passo para ela. Não, o cara, as empresas cultuam isso, a sociedade cultua isso, a cultura cultua isso, que é o quê? Olha, eu vou detonar ele para me sobressair, para eu ser promovido, mas peraí, a empresa não vai para frente com isso. Porque você está dando tiro no cara que é do seu lado. Isso. Né? Não faz sentido nenhum isso. E o mundo que a gente vive é permeado disso. É por isso que as pessoas estão completamente enlouquecidas, perdem completamente o senso de comunidade, de convivência, de harmonia de relação. Né? E cada vez as pessoas mais isoladas. Para quê? Né? Para quem interessa as pessoas isoladas? Isso é um outro papo. E aí seria o capitalismo. O capitalismo em si, não. É ruim a forma que ele se manifesta, que ele se constitui, que ele é vivenciado, que ele é exercido. Tem o capitalismo cooperativo, que é o quê? Se o cara está jogando comigo no meu time, se ele perde, eu perco. Né? E se aquele cara ganha, eu ganho. Então, eu vou ajudar ele a ganhar. Ele vai me ajudar a ganhar. E todo mundo ganha. A empresa vai para frente. Bom, vou falar um nome, né? Se é que a gente pode falar. Um tal de Google. Certo. É uma empresa de algum sucesso, diga-se de passagem, que cá entre nós não vende nada. A maior parte dos serviços dele é gratuito. Como é que isso se mantém no mundo de hoje? E eles vão formar uma cidade, hein? Com o nome de Google. Não, é assustador. Empresas que têm esse capitalismo predatório, competitivo, estão desmoronando, estão se sustentando, estão quebrando. Porque não é viável. Não é viável. Gente, cooperação, né? Que tem tudo a ver por uma cultura de paz, que é o que você fala, né? É isso mesmo. Né? Só que tudo está onde? Antes. Nas pessoas, na cultura, no ori, no que me constitui, no que eu... No jogo de forças. Tem uma historinha que rolou no Facebook que eu acho fantástica. E eu nem, enfim, vale a pena. Vamos lá. Tinha lá, não lembro direito, mas a essência é assim, né? Tá lá o aprendiz falando com o mestre lá, vamos colocar que é um xamã, né? Porque isso tem mais a ver com xamanismo. Xamã norte-americano, provavelmente. E aí ele pergunta, né? Como é que é? Tal dele fala, olha, às vezes eu fico em conflito das coisas que eu quero. Que tem um lobo dentro de mim que me fala para fazer uma coisa e outro que me fala para fazer outra. E eu fico em conflito. A gente pode brincar, né, do id e do superego, por exemplo. E aí o aprendiz lá vira e fala, e qual que ganha? Interessante. O mestre vira e fala, aquele que eu alimento. Quem é que alimenta? Eu, ego, ori. Sim. Quem é que alimenta? Ou seja, tem um jogo de forças dentro de mim. Quem é que ganha? A força com a qual eu pactuo.
a força que eu deixo exercer sobre mim. E as pessoas estão se deixando, a gente vive num mundo que as pessoas se deixam levar pelas forças. Abaixa a cabeça, sim, senhor. As pessoas são consequência, elas não são causa. Quando você tem dimensão desse jogo de forças dentro de você, e você olha de fora, você consegue atuar, e você não é mais arrastado pela sua vida, e sim você passa a conduzir a sua vida. Sim. Bom, para parar por aqui, que senão eu vou continuar. Sim, uma coisa que eu poderia falar para o Roosevelt que tem que ter muito respeito, tá tendo muita falta de respeito nessa questão de competição de saberes e hierarquia. Posso colocar isso também. Sim. Porque todo mundo tem o seu espaço aqui na Terra, se o outro tem mais que eu não vou ter que olhar a vida dele em si, eu tenho que me fortalecer e achar, de algum modo, o meu espaço, porque o outro já está conseguindo dele, eu nem sei como é que ele está conseguindo o espaço dele, se é lícito ou ilícito, eu não quero saber. E é isso que a pessoa tem que olhar. E convenhamos, mais que isso, para complementar, que é muito legal isso que você está falando, vamos lembrar que esse planeta tem coisa suficiente para todo mundo viver muito bem, né? Sim. Tem de sobra para todo mundo ter tudo o que precisa para viver. Agora, por que é que tem tão poucos com tanto e tantos com pouco? Menos que o suficiente. Uhum. Pouco. Né? Se a gente olhar o continente africano,